Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eliane e, dando sequência às nossas aulas de literatura, hoje nós veremos a periodização literária. Nós vamos entender como a literatura é distribuída ao longo dos tempos. A literatura é dividida em estilos de época, em períodos literários, em escolas literárias. A literatura pode ser vista como a expressão de uma época. Nesse caso, a literatura seria um produto da história. Mas a literatura não é apenas produto da história, ela também pode ser agente de transformação da história. Vendo a literatura como uma expressão da história, nós vamos imaginar que determinadas pessoas que viveram determinados períodos históricos irão produzir textos com semelhanças por causa da influência da sociedade. Ocorre que a história modifica a sociedade modifica o homem e o homem modifica a literatura que é produzida naquele período. Mas vendo a literatura como um agente de transformação, o caminho é oposto. É uma literatura que transforma o homem para transformar a sociedade, para transformar a história. Como ocorre no romantismo brasileiro, a terceira geração, ela vai falar sobre a vida do escravo. Castro Alves escreve poesias voltadas para a burguesia, mas explorando a temática do negro, a realidade vivida pelo negro, a sua história, na expectativa de que os burgueses, ao lerem as suas poesias, se comovessem um tanto pela realidade do negro e o veria como um semelhante, quem sabe influenciar na rejeição das ideias escravocratas. Pois é, o homem se modifica ao longo da história, através dos tempos, e com ele muda as formas de expressar. Por isso que surgem então as escolas literárias. Isto é, a constatação de traços comuns na produção literária de uma mesma época, mostrando que em cada época os autores apresentam afinidades, seja pelo conteúdo, seja pela forma. Mas a transição de uma escola literária para outra não é assim automática. Não é que a partir de um mês ou de um dia os autores comecem a produzir textos diferentes. Isso é uma mudança que vem ocorrendo lenta. Conforme vai surgindo uma tendência, uma outra vai desaparecendo. Ainda nisso, nós temos alguns autores que são considerados à frente do seu tempo e eles só serão compreendidos quando estudados em outras gerações. Tem alguns até que foram reconhecidos apenas após a sua morte. Para compreender, nós temos que saber primeiro o que é estilo, já que estamos falando de estilo de época. Então, o que é estilo? Estilo é uma marca que pode ser individual, é um modo de ser, de falar, de se expressar, de se vestir de uma pessoa. E existe ainda o estilo que marca aquela época, que é quando mais seres compartilham do mesmo modo de se vestir, do mesmo modo de escrever, do mesmo modo de falar. Temos aí então o estilo individual, que é cada indivíduo tem o seu próprio, e tem ainda o estilo de uma época. O estilo individual dentro da literatura fala da maneira que o escritor utiliza a língua de modo particular, com a intenção de dar o seu toque pessoal ao seu texto. Já o estilo de época na literatura é um conjunto de características comum utilizada pelos escritores, refletindo uma visão de mundo semelhante num determinado momento histórico. E a literatura vai ser dividida em estilos de época ou ainda escolas literárias. Vamos organizar aqui a divisão que é feita, só lembrando, as datas não são fiéis, elas são escolhidas apenas como recurso didático. Isso quer dizer, foi pré-definida que ou a partir daquele momento histórico ou a partir daquela obra publicada houve o início de uma nova escola literária. Nós estudaremos a literatura considerando os nossos antepassados. Então, começando lá da Antiguidade Clássica, nós temos os clássicos gregos e latinos. Depois teremos em Portugal o trovadorismo, o humanismo, o classicismo, também chamado de Renascimento. Depois do Renascimento vem as grandes navegações, então ocorre ali o descobrimento do Brasil e surgem os primeiros textos escritos sobre o Brasil. Literatura de informação nem é considerado literatura por vários estudiosos da literatura. Aí vem o Barroco, o Arcadismo, o Romantismo, o Realismo, o Naturalismo, o Parnasianismo, que são todos da mesma época. Vem o Simbolismo e, por fim, o período moderno, que estudaremos ao longo das nossas aulas. É importante dizer que a literatura ela segue um movimento pendular. O que acontece? A literatura às vezes tende para um lado, às vezes tende para o outro, e nós iremos
falar sobre esses casos. Só para declarar, eu não sou professora de história, então pode ser que dê umas escorregadinhas em alguns aspectos históricos, mas vai ser suficiente para você entender como isso se aplica dentro da literatura. É interessante observar isso que ocorre depois do simbolismo, é quando começa ali o período moderno, que a literatura deixa de ter esse movimento pendular. E ela, na ideia de romper com os padrões clássicos, também sai fora desse movimento pendular, fazendo com que dentro de uma mesma escola literária ocorra a influência e a presença de vários aspectos das escolas literárias que a antecedem. Nas aulas seguintes nós falaremos sobre cada uma dessas escolas literárias, então não percam! Por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Por isso, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, para que outras pessoas possam aprender também. Atenção, se for meu aluno tem que assistir 2 vezes, tá? Então eu fico por aqui, beijo grande e até a próxima!